Você sabia que a falta de perdão pode te levar à morte? A minha pergunta aqui para você nesse vídeo é bem simples. Quem te machucou? Quem te magoou? Quem feriu, né, os seus sentimentos? Quem foi a pessoa que de repente você depositou tanta confiança e quando você menos esperou te deu uma punhalada pelas costas? Quem sabe de repente você sofreu um abandono na sua infância? Quem sabe de repente seu pai foi embora e não te criou? De repente seus pais te abandonaram? Quem sabe de repente você até foi criado dentro de um lar com uma estrutura muito boa financeira, mas faltou amor e atenção, que é primordial na vida de uma criança. A grande questão é se hoje talvez você esteja sofrendo com depressão ou com crises, saber que isso aí talvez pode estar ligado à sua infância, a traumas, a bloqueios mentais, a bloqueios, a problemas emocionais que foram guardados, gerados dentro de você e ficaram armazenados na sua mente, no seu coração. E isso tem te trazido talvez tristeza. Quem está falando aqui é Gilmar Júnior. Eu escrevi minha autobiografia Restauração através do Perdão. Foi necessário, foi uma vida toda, né? Tentei resumir ali em 80 páginas, falando sobre esse meu processo de cura. Talvez você não conheça a minha história, eu vou resumir para você. Eu sou filho de uma dependente química, né? Usuária de crack, infelizmente. E por conta das escolhas da minha mãe, tanto eu quanto a minha irmã pagamos um preço muito alto. Eu costumo dizer que hoje, graças a Deus, salvo, né, por Cristo, tendo aceitado Ele como Salvador, fui transformado, passei num processo de cura aí chamado Encontro com Deus. Mas eu posso te dizer que algumas sequelas ficaram, né? A ferida ali realmente foi curada, Deus tratou, mas há sequelas, na verdade, né? Se você bater um prego na parede e depois você tirar, fica o furo lá, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a cicatriz ela é isso, ela é a marca de algo que aconteceu. Então, dentro desse livro eu relato tudo que eu passei junto com a minha irmã, tanta fome, miséria, ter que sair para pedir dinheiro na rua para pagar a dívida de drogas, ver diversas situações, né, que não foram muito favoráveis para mim, tentando sempre proteger minha irmã e, na verdade, tomando aquele papel de pai dentro de um lar. E isso é terrível, porque quando você é uma criança e você assume o papel de um adulto, provavelmente você vai sofrer lá no futuro. Mas eu louvo a Deus porque hoje fui curado por Cristo, sou uma pessoa curada e diariamente eu busco a minha cura, né? Eu busco me desenvolver como pessoa. Eu posso deixar bem claro para você, você vai ver dentro desse livro, eu te incentivo a ler, que é uma história que realmente vai tratar os seus sentimentos, você vai ver como que é possível liberar perdão para alguém, né? As sequelas elas ficam, mas você tem que aprender a lidar. Através da palavra de Deus, você pode buscar uma ajuda com um psicólogo, você pode fazer terapia, você pode fazer um exercício físico, você precisa agregar, né, coisas para te ajudar nesse processo de transformação, né? Então, esse livro relata tudo isso, tudo que eu passei com a minha mãe, questão de droga, de bebida, prostituições, como que dói você ser trocado por outras pessoas, por homens, na verdade, né? E você querer exercer seu papel de filho, de homem da casa, e sendo tão imaturo, às vezes uma criança ali com 8 anos de idade, né? Que eu tinha nesse período que eu relato no livro, e você tem uma responsabilidade muito grande e você não dá conta. Então você cresce, né? Na verdade, você vira um adulto e dentro de você é uma criança que ainda chora, né? Então eu precisei desse tratamento, passar no encontro com Deus, ser tratado por Deus. Então isso foi o que me trouxe a transformação, foi o que me fez realmente mudar, sofrer uma metanoia, entender que independentemente do que eu passei ou do que talvez você passou ou esteja passando, quando você tem fé em Deus, não numa religião, mas em Deus, e você crê que é possível e você busca essa cura interior, ela acontece, tá? E automaticamente atrelado com isso, o autodesenvolvimento, né? Você começa a se desenvolver como pessoa, como empreendedor, como pai de família, como filho, como esposo, como alguém melhor para a sociedade, tá? Então eu te incentivo a ler esse livro. Talvez, não sei, você pode não se compreender, por que que eu sinto tanta tristeza, sinto tanta mágoa, sinto uma rejeição no meu coração. Talvez o momento que a sua mãe descobriu que estava grávida de você, no caso, talvez pode ter havido uma rejeição e você não sabe, né? Porque desde quando nós, né, já estamos formados ali no ventre da nossa mãe, muita gente às vezes não tem essa consciência, ali a gente já absorve tudo quanto é informação, rejeição, se estão falando, se não te querem, tudo isso vai ficando armazenado de certa forma dentro de você, né, dentro de mim. E foi isso que aconteceu comigo.
Então talvez se você não compreende, de repente você tem raiva de alguém, você tem mágoa de alguém que te magoou, que feriu teu, né, a tua confiança, te traiu, se dê essa oportunidade de ler esse livro. Não estou falando porque é uma autobiografia para você comprar, não. É porque realmente é uma oportunidade de você ver que é possível liberar perdão. E uma coisa que eu posso te dizer com 100% de certeza, que quando você não perdoa, quem fica aprisionado é você. Porque talvez aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te desiludiu, já até morreu. E você continua carregando aquela pessoa nas suas costas, né? Outro dia eu li um livro e teve um trecho interessante que eu queria compartilhar contigo. É que o autor falava bem assim, que se você não perdoa uma pessoa que pesa 100 quilos, você anda com 100 quilos nas suas costas. Então, quando eu cheguei a Cristo, eu tinha muitas pessoas que eu não perdoava. Então, imagina, eu tinha muito mais de 300 quilos nas minhas costas. Então, eu vivia cabisbaixo, depressivo. Tudo que você imaginar de ruim, eu carregava. Porque eu vivia preso a pessoas, ao meu passado, julgando. E quando realmente eu aceitei esse processo de cura, eu vi como que as coisas invertem. Eu passei a olhar mais para dentro de mim e vi como também eu sou falho, como eu erro. E como eu consegui liberar perdão para minha mãe, que apesar de ter feito muitas coisas, hoje eu olho para ela com um olhar de amor, e vejo como isso é libertador. Talvez você mesmo não se perdoa por uma escolha errada que você fez de um emprego, de repente você escolheu alguém para estar do lado e hoje você se arrepende que poderia ter escolhido outra pessoa, de repente uma proposta de emprego tinha o A, o B e o C, você escolheu o A e não está satisfeito e você se julga, você se culpa, sabe? Talvez você precisa liberar perdão para você mesmo por uma escolha errada que você fez ou para alguém. Eu posso te incentivar e dizer, vale a pena, isso é libertador. Não é fácil. Eu digo que entrar pela porta do perdão é um caminho muito estreito. Você entra e dia após dia você vai sendo tratado por Cristo, você vai precisar de ajuda, você vai precisar recorrer, o que for. Mas não morra preso nesses sentimentos negativos que só te fazem mal, que me fazem mal. Então, o que eu queria compartilhar com você é isso. O processo de cura ele é lindo. Apesar de tudo que você vai ler no meu livro, que eu tenho certeza que você vai adquirir agora aí embaixo já, recentemente encontrei com a minha mãe, sempre que eu vou fazer um exercício físico, né, quando eu termino eu passo ali por ela nas minhas caminhadas, e ela havia bebido, com o efeito, né, da bebida, tudo, e começou a chorar e falar pra mim, como que você ainda vem me ver? Começou a se bater. Eu falei, para com isso. Ela falou, tudo que eu fiz pra você, eu te batia, tudo que eu relatei no livro aí que você vai ler. Ela começou a falar, e o que eu achei interessante é que naquele momento eu tive dó dela, na verdade. Eu não tive raiva, não fiquei remoendo tudo que ela me fez, não. Eu só olhei para ela e falei assim, eu já te perdoei, Cristo me perdoa todos os dias, então acabou. E eu via nela aquela questão de ficar falando. E isso aconteceu logo quando eu finalizei esse livro. E eu acredito que foi permissão de Deus para mostrar realmente se eu estava curado, se o que eu coloquei nesse livro é uma realidade. Eu posso te dizer que é verdade. Que olhar para ela, depois de tudo que eu passei, e vê-la, e levar um prato de comida, e falar que a amo, abraçar, isso eu posso te dizer, não é mérito meu não, é graças a Deus que tem me dado esse amor, essa graça, tem uma liderança que me cobre em oração, que me ajudam, né? Que me discipulam na verdade, tem uma esposa que me apoia em todas as situações. E nesse dia eu falei, realmente, esse livro é uma verdade na minha vida, porque na minha infância eu tinha tantos pensamentos ruins em relação a ela. E desejei até a morte dela muitas das vezes, não vou ser hipócrita com você, por tantas coisas ruins que ela fez eu passar. E hoje olhar para ela e ver que realmente o amor de Deus pode transformar e ela pode se perdoar e ser perdoada por Cristo, isso não tem preço que pague, então, tá bom? Então leia essa autobiografia, eu creio que Deus vai impactar a sua vida, conta comigo e seja curado, restauração através do perdão, Deus te abençoe.